Observe que nesse momento é necessário a abertura do inventário. E para acontecer a abertura desse inventário, o que acontece com isso? O condômino, que seria o inventariante, ele tem que ter o quê? Pelo ordenamento jurídico, ele tem que estar participando disso ali. Então nós temos que entender que o artigo 1784 do Código Civil fala sobre esse assunto. Fala muito bem claro que fala lá que nós podemos notar que a partir daquele momento os herdeiros, eles têm o quê? O grande interesse, e ele é o beneficiário de todo esse projeto do inventariado. Por isso que ele tem que ter, o próprio inventariante tem que estar lá participando desse grande trabalho e desse grande entendimento que seria o quê? Que fala do artigo 1784 do Código Civil. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário no tocante ao acervo transmitido. Neste contexto, a herança é constituída pelo acervo patrimonial e divididas as obrigações deixadas por seu autor, sendo que aos credores do autor da herança é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação dos seus créditos no juízo de inventário ou ajuizamento da ação em face do espólio. Neste contexto, a herança é constituída pelo acervo patrimonial e divididas as obrigações, deixando por seu autor, sendo que os credores do autor da herança é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo de inventário ou ajuizamento da ação em face do espólio. Ultimada a partilha, o acervo outrora indivisível, constituído pelos bens de direitos que pertenciam ao decujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discricionando e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários, que em todo caso responderão até o limite dos seus quinhões. Uma boa noite a todos os professores da Faculdade ONU, em especial a professora Laura e a todos os colegas. Eu sou a Maria Souto e vou dar continuidade à fala do meu colega Anderson. Nós estamos falando a respeito da abertura de sucessão. A abertura da sucessão tem um início com o evento morte. A transmissão da herança acontece após a morte do titular. Só terá direito à herança pessoa natural, viva, dotada de direitos e garantias. Automaticamente será passado para os herdeiros legítimos e testamentários posse e propriedades da herança. Independentemente a abertura de inventário, que poderá acontecer posteriormente, formalizado o ato transmissivo conforme o artigo 1784, sendo aberto no local da morte do falecido, de acordo com o artigo 1785. Uma boa noite. Boa noite, ilustres professores, professora Laura, demais professores, mestres dos quais dedicam suas vidas a ensinar, a educar, os nossos cumprimentos e estimos. Aos meus parceiros e amigos de curso, meus eternos agradecimentos. Nesta oportunidade, o assunto que trataremos neste momento será a responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento de dívida divisível do autor da herança. Em execução de dívida divisível do autor da herança, ajuizada após a partilha, cada herdeiro beneficiado pela sucessão responde na proporção da parte que couber na herança. De fato, os herdeiros e legatários do autor da herança não respondem pelas dívidas do decujus, acima das forças dos bens que receberam. Boa noite, professores e colegas. Eu sou a Maria Odete. Vou dar sequência ao nosso trabalho, falando conforme o artigo 1997 do Código Civil e nos artigos 597
e o artigo 796 do Processo Civil. Enquanto ocorre o processo de sucessão e a partilha não for realizada, o espólio responderá, então, no processo de execução pelas dívidas do falecido. Porém, realizada a partilha, cada herdeiro responderá nas forças, ou seja, o valor não poderá ser superior ao que a herança é capaz e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu cunhão hereditário. E uma boa noite. Boa noite, professora Laura. Boa noite, colegas. Vou falar da partilha. Na verdade, após a partilha, onde não há solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, pois as obrigações têm necessariamente que ser anteriores, já que o condomínio se desfaz com a partilha. Concluído o inventário, os sucessores do falecido respondem pela dívida do falecido na proporção da parte que lhe couber da herança. Mas se houver bens compondo o quinhão, esses poderão responder obrigações de responsabilidade do herdeiro individual.